ouvir a sua palavra e penetrar os seus ensinamentos. Queremos entregar toda a nossa pastoral, a nossa atividade, onde que nós levamos essa palavra de Deus que nós aprendemos. Vamos pensar nas pessoas que dependem de nós, as pessoas que precisamos evangelizar, seja na nossa família, quantas pessoas que precisam de conversão nas nossas famílias. E hoje, meditando o bom pastor, peçamos a Deus a graça de ter em primeiro lugar ao Senhor como pastor e reverenciar os pastores da nossa vida. Por isso, peçamos que o Mestre interior, que é o Espírito Santo, nos conduza nesse grupo de estudo a um aprofundamento maior da palavra de Deus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas exultai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós, o chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Tentemos rezar o Salmo 22, é exatamente o Salmo de ontem da missa, né? Então vamos aqui na resposta. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Todos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Então, pegando esse salmo, nós vamos ver a profundidade dele. Então, algo que a gente tem que ter à nossa frente é... Então, versículo 1 do Salmo aí, na nossa Bíblia, a numeração hebraica, então é o número 23, viu? Tá? Na liturgia, a numeração grega é 22. Por que isso? Não entendi isso. É porque... Falta alguma coisa? Não. Tem, se você pegar na Bíblia, vamos pegar aqui, fica mais fácil. Vamos pegar os Salmos. Boa noite. Deus abençoe bem. Tudo bem? Então, ó, pega o Salmo 9. Se pegar até o Salmo 8, não tem parênteses na frente. Quando chega no Salmo 9, na Bíblia de Jerusalém virá Salmo 9 e 10. É aqui que começa o problema, tá? E aí o Salmo 11, tá? O Salmo 11, entre parênteses 10. Por quê? Porque a numeração grega, ela vai pegar o 9, ela vai pegar inteiro o 9 e o 10. E aí o 11, que a numeração hebraica fica 11, e a numeração grega fica 10.
E assim vai. E tem outros salmos que vão depois juntar, depois se separa de novo, até o fim. Não tem nem isso, né? Oi? Tem Bíblia que não tem, que é aquela parte da pauta. Sim, sim. Mas normalmente as Bíblias, elas têm que ter isso aí. Tá? Então o nosso salmo é grego? A numeração na liturgia é grega, por quê? Porque na liturgia, a liturgia até o século IV, ela foi celebrada em grego. Então a numeração que se pegava da Bíblia traduzida em grego. Então ficou para a liturgia a numeração grega. Entendeu? Enquanto o hebraico servia para estudar. Mas para celebrar era a numeração grega. Tá? Hoje, né? Até hoje. Para ver que na liturgia diária, eles colocam, não como aqui, eles colocam Salmo 22, entre parênteses 23. Porque para a liturgia o que interessa, e tanto para nós, quando a gente fala o Salmo do Bom Pastor, a gente fala o Salmo 22. Quando a gente fala o Miserere, a gente fala o Salmo 50. Mas na coisa 51. Tá? E assim vai. Eu recebi uma penitência. Nossa, Aí você lê os dois. Eu li os dois. Eu também, eu sempre fazia isso. Tá? Mas vamos lá. O versículo 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, refrigera a minha alma. É o salmista falando de Deus. Quando chega no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei o mal, porque tu estás comigo. Quando chega o 4 e o 5, ele está falando com Deus. Quando vai para o 6, ele fala para os fiéis. Então é bonito essa movimentação do Salmo. E a divisão do Salmo, ela é a seguinte. Tá? Então o Salmo, do versículo 1, que aí é só o título do Salmo, mas enfim. Do versículo 1 até o versículo 4, tá? É o pastor. Tá? Do versículo 5 e 6 é o anfitrião. Tá? Que aparece o Senhor montando a mesa. Né? Então essa é a divisão. A gente fala o Salmo do Bom Pastor, mas eu vou falar que devia ser o Salmo também do Bom Mordomo, né? Porque Deus prepara a mesa, como nós daqui a pouco vamos também. Deus prepara a mesa diante de nós. Né? Ele prepara a mesa. Padre, o senhor falou que do 1 ao 3 o salmista fala de Deus, aí do 4 e 5. 4 e 5, ele fala a Deus. Do 1 ao 3 ele fala aos fiéis. No 4 e 5 ele fala a Deus. E no 6 ele volta a falar aos fiéis de novo. Tá? Eu queria um dia fazer esse trabalho. É muito interessante isso em matéria de salmo. As vozes para onde vão. Né? Uma hora a voz vai para Deus, outra hora a voz de Deus vem para o ser humano. Uma hora é falando os fiéis, outra hora, que nem o Salmo 117, são coros que se levantam. É muito bonito ver as vozes sálmicas, né? Como que elas são tratadas, né? Que às vezes a gente não pensa nisso, né? Fala para Deus e Deus. Não, fala para Deus, com Deus e de Deus. E de Deus. E tem hora que o salmista fala com quem? A minha alma, ele fala com a própria alma dele, com a própria vida dele. É interessante isso, né? Sabe? Para onde se dirige a voz do salmo? Não, sim, sim. E eu tentei achar, não encontrei livro ainda sobre isso. E disso que eu estava falando, colocar interessante a presença do Espírito Santo nesse momento. Sim, sim. Como inspirador de tudo isso. Como que a gente deve ver esse salmo? Toda vida há caminho ou morada final, que é o templo. Se a gente pega tanto a parte do bom pastor, é caminhar. Se a gente pega também a do mordomo, aí do anfitrião, também é um caminho. Para onde leva esse caminho? Para Deus. E Deus está onde? Deus está no templo. Tá? Deus está no templo. Essa é a visão que a gente deveria ter.
esse povo que caminha para ir ao encontro do Senhor, tá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, tá? O pastor aqui não só de um indivíduo, mas ele é o pastor de todo o povo de Israel. Tá? Então, quando fala aqui, claro que o salmista está falando meu pastor, mas deveria se considerar como pastor de todo o povo de Israel. Para falar isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a primeira coisa que a gente tem que considerar é o quê? É fruto de uma grande experiência de Deus. Que é uma total entrega. Mas para a pessoa falar isso aqui que ela está falando, e depois o que vem, não é algo que brotou espontâneo. É algo que vem de toda uma experiência que ela teve de Deus e ela viu que Deus cuidou dela. Entenderam? Então esse Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é de um orante, de uma pessoa que reza e que experienciou isso na vida. Tá? Que experienciou isso na vida. Caso seja uma pessoa perseguida, para que se refugia no tempo. Então, e que percebeu que Deus cuidou dela. Mas não foi uma vez só. Então é um fruto de uma vida isso aqui. Certo? Padre, Oi. vários salmos tem escrito aqui, né, em cima, salmo de Davi. Tá. Quando tiver assim, é sempre o próprio Davi que escreveu? Não. É atribuído a. Tem salmos que tem pessoas que falam que realmente reporta a Davi, que é do tempo. Agora, se foi ele ou não, é impossível saber. Mas a maioria não. Essa aqui é uma coisa assim de. E por que esse salmo é atribuído a Davi? É personalidade mais forte que tem, né? Porque Gente. ele foi várias vezes livrado de Saul. Né? Não, ele foi pastor. Ah, tá. Davi foi pastor, gente. Se ele foi pastor, ele também tem essa experiência do grande pastor das ovelhas, que é o próprio Deus. Então, nesse salmo fica claro, porque não é todos os salmos que tem de Davi, é uma grande parte. Mas esse, com certeza, é por causa disso. Mas esse pastor, o fato de ele ter sido pastor mesmo de ovelhas ou Não, ele o foi fato de ter pastor sido rei de também. Mas acho que em primeiro lugar, pastor de ovelhas mesmo. ovelhas mesmo? Tá? Vamos lá. O Senhor é meu pastor. Quando o Senhor é apresentado como pastor, vamos lá, leia alguém para mim Isaías 40:11. Pastor, ele cuida do rebanho, com o seu braço reúne, leva os cordeirinhos no colo e guia mansamente as ovelhas que amamentam. Então, aí coloca Deus, e quem são as ovelhas? É o povo. Tá? Então coloca Deus como cuidando das ovelhas, porque afinal de contas o evangelho de ontem separa o cabrito das ovelhas, né? Então as ovelhas são verdadeiramente o povo de Deus, tá? Leia um outro aí, a 63:14, que é um pouquinho para frente aí. Como gado que desce para o vale, assim o Espírito do Senhor os conduziu para o repouso. Assim como conduziste teu povo, fazendo para ti nome glorioso. Então, imagine a imagem. O Espírito do Senhor é que conduz o povo como o pastor conduz as ovelhas. E fala que conduz esse povo como se fosse um pastor. Então a imagem de Deus como pastor, ela é realmente frequente na Sagrada Escritura. E aqui, claro, levando o povo para o bem. E aqui no caso é pós-exílico, trazendo o povo do exílio. Então quem vê o povo voltando, imagina como se Deus trouxesse esse povo de novo
para a terra de Israel, como um pastor conduzindo as suas ovelhas. Tá? Como um pastor conduzindo. Como nós já falamos aqui várias vezes, por que não é pastor de outro animal? Uma que é frequente a ovelha, mas a ovelha é um animal dócil, um animal que vive junto, um animal frágil e que precisa da presença do pastor. Por que é o cabrito também, ontem? Além de toda aquela coisa em cima, mas o cabrito, a cabra, ela é extremamente independente. A cabra é extremamente independente. Ela se pendura. Ela se pendura, que nem tem uma foto famosa na internet, que é um pináculo e o cabrito deitado tranquilamente contemplando o abismo, né? Eu não sei nem como ele subiu lá, mas tudo bem. Mas é até bonito de ver aquilo, né? Por quê? Porque ele é extremamente forte, extremamente independente. A ovelha não. Então, para comparar com o povo, não é muito difícil. É mais dependente de Deus. Totalmente. Mas não é só uma dependência do pastor, ela é dependente também de uma e outra. Ovelha, quando vai, é tudo junto, né? É tudo junto. Então vai para lá, vai todo mundo junto. Vai para cá, vai todo mundo junto. Então, ela depende realmente também uma das outras. Tá? Vamos pegar uma outra passagem, Ezequiel 34:10. Lê alguém outro para mim? 34? 10. Essa passagem é famosa, né? De Ezequiel e os pastores, né? Padre, vamos dizer assim, essa ligação direta, dependência de um e outro, a fonte direta do povo. Nunca depende do povo. Sim, porque a gente está acostumado a falar da nossa dependência de Deus, e está correto. Mas tem a dependência da ovelha para com a ovelha. Então isso daí também é importante. Tá bom? Pode? Assim diz o Senhor Deus: eis-me contra os pastores, das tuas mãos requererei prestação de contas a respeito do rebanho, e os impedirei de apacentar o rebanho. Deste modo os pastores não tornarão a apacentar-se a si mesmos. Livrarei as ovelhas da sua boca e não continuarão a servir-lhes de presa. Então, aí o pastor é o chefe do povo de Deus. E aí o Senhor fala como o quê? Como ele deu essa incumbência aos chefes do povo de cuidar das ovelhas deles? Não. As ovelhas são de Deus. E Deus confia essas ovelhas aos pastores. E eles cuidaram mal e Deus vai chamar eles a prestar conta. Entendeu? Tradução: o pastor é um só, é Deus. Tá? Quem é governante, quem é bispo, quem é padre, quem é agente pastoral, quem é o que for, está fazendo as vezes de Deus, está cooperando com Deus, tá? Porém, quem é o único pastor é Deus. É isso que vira e mexe aparece aí no livro do profeta Ezequiel, fica claro isso. Deu para entender? Tá? Vamos agora para os livros dos Salmos, vamos voltar lá de novo, agora o Salmo 80, versículo 2. Lê uma pessoa aí para mim. Pastores de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como um rebanho, tu que sentas sobre os querubins resplandece. Aquele que senta sobre os querubins é aquele que pastoreia José. Quem que é José, gente? É Efraim e Manassés, são as duas tribos do norte, tá? Então, aqui fala que quem pastoreia as duas tribos é o próprio Senhor, aquele que está sobre os querubins, tá? 95:7, lê alguém para mim?
Sim, é Ele o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, o rebanho de sua mão. Então nós somos o rebanho das mãos de Deus. Então não só fala de Deus como pastor, mas o próprio povo se chama, nós somos as ovelhas do seu rebanho. Tem gente que não gosta dessa imagem. Que fala, ai o povo, ai ovelha, cada um. Não, somos. Ah, mas quem são os pastores? Pastor é uma ovelha que virou pastor. O pastor nunca deixa de ser ovelha. Nunca. O Papa Francisco é ovelha. Ele é ovelha, é pastor de toda a igreja, ele é o Papa, ele é o Bispo de Roma, mas ele nunca deixa de ser ovelha. Ele nunca deixa de ser discípulo. Tá? Só o único que é pastor e que não é ovelha é Deus. Só Ele. Tá? Então não adianta ficar com essa coisa, o povo não pode ser infantilizado, não pode ser tratado como ovelha. Não, o povo é ovelha como nós também somos, e qualquer um de nós é. Tá? Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos seu povo, rebanho do seu pasto. Então, repetindo a mesma coisa, somos seu povo, rebanho do seu pasto. Tá? Mas o que o pastor fala? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas para descansar. É a imagem mais bucólica que a gente possa imaginar, né? Aquele pasto verdejante, que é o que? O pasto para a ovelha? Comida. Tá? E é água e comida. Mas não é água e comida qualquer. É comida boa porque é verdejante e é água repousante. É água tranquila que a ovelha pode beber sem medo de cair e morrer. Tá? Essa imagem tem com relação ao povo também? Tem. Vamos pegar lá Jeremias 31:9. Pega alguém para mim. Jeremias 31:9. Hoje vocês vão cansar, viu? Mas é assim que funciona. Né? Eles partiram do mundo e eu os trarei de volta entre os compulsores. Eu os levarei para o córrego de água por um caminho plano. Todos não tropeçarão. Serei um pai para Israel e Efraim terá muito motivo. Então, o que Deus está falando? Está falando que está pegando o seu povo como se fosse levando para um córrego de águas frescas. Quer dizer, para restaurar esse povo. Lembrando que Israel tem uma grande parte de deserto, né, gente? Então, a água fresca é o próprio paraíso. Vamos pegar uma outra passagem aqui, que fica mais claro isso. Isso tem a ver também com a libertação deles, pós-exílio? Oi? Isso tem a ver com a libertação deles, essa calma assim? Que é a boa busca, né? A tranquilidade, né? Tá? Um outro lugar agora no Novo Testamento, Apocalipse 7:17. Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo na terra as fontes de água da vida. Olha como que o autor do Apocalipse montou esse versículo. Quais os elementos que tem nesse versículo, gente? O cordeiro então te compra. Não, mas vamos devagar. Quais elementos que tem?
Tem um cordeiro. O que esse cordeiro está fazendo? Está no meio do trono. Esse cordeiro, ele está à frente, no meio do trono. E como que ele está? Olha a figura. Nós temos um cordeiro que está à frente do trono. O trono é o Pai. E esse cordeiro, como que imolado, não está aí, mas está em outras passagens, tá? Então é um cordeiro que está em pé, mas ele está imolado. Morto. Foi transpassado e derramado sangue. Como o cordeiro lá de Êxodo 12 para a Páscoa. E esse cordeiro, ele é o quê? Ele é um cordeiro que é pastor. Então ele é um cordeiro que pastoreia. Então como que nós podemos falar que nós deixamos de ser ovelha? Se o próprio Jesus não deixa de ser cordeiro para pastorear, e a carta de Hebreus vai chamar ele de o grande pastor das ovelhas, como que nós podemos deixar de ser pastor? Esse cordeiro que é pastor, que é transpassado, e através dele a gente enxerga quem está no trono, que é o Pai, o que ele faz? Como que ele pastoreia? Conduz as fontes de água da vida. Então, o cordeiro que é pastor, que é transpassado, que está em pé, ressuscitado, que foi imolado, a função dele como pastor é levar aonde? As águas. O que são essas águas? Tanto o Espírito quanto o batismo. A água que brota do peito. A água corrente, a água que jorra, a água que dá a vida, é tanto o Espírito como o batismo. Se vê a presença da Trindade, né, pai? Porque ele, como ele é pastor, ele leva a imagem de Deus. Ao mesmo tempo ele é cordeiro pela imolação. Sim. Sim. Como que a gente fala liturgicamente, ele é sacerdote, altar e cordeiro. Sacerdote, altar e vítima e cordeiro. É os três ao mesmo tempo. Só para eu entender, então no caso, Jesus é um pastor que se torna cordeiro? Não, é o cordeiro que se tornou pastor. É o cordeiro que se tornou pastor, cara. Ele se imolou, deu a vida, a água que jorra do peito, e aí ele se torna, como vai dizer a carta de Hebreus, o grande pastor das ovelhas. Ninguém vai escrever Apocalipse, né? É João, é atribuído a ele. Tá? Aí, no caso, primeiro, quando ele é pastor, depois ele faz a vez de cordeiro. Não, ele é cordeiro que vira pastor. Na medida que ele se mola, ele se torna pastor, ovelha. É tudo ao mesmo tempo, né? Mas em primeiro lugar ele se mola, né? Se a gente for analisar assim, de acordo com o nosso pensamento, não como você está falando do casamento bíblico, primeiro ele vem revelar a Deus. Ele está fazendo... Então, mas vamos pegar, ele se quenotiza antes. Ele era de condição divina e assume-se humano. Porque se ele não se assumisse humano, nunca ele ia ser vítima. E aí sim, ele se foi exaltado, Tá? Ele se abaixa, ovelha. Ele é exaltado, ele se torna pastor. Também faz desculpa, né? Ele foi bebê, recém-nascido, criança. Sim, foi ovelha. Foi ovelha. Foi ovelha. Foi dado, né? Ele foi obediente a eles. Eles eram obedientes. É assim que falava dele quando era criança. O senhor falou que o pastor é um só, né? Que é Deus. Esse Deus é a Trindade ou a pessoa do Pai? Então, fica tranquilo, pode falar. Pastor é a Trindade, o pastor é o Filho, o pastor é o Pai, o pastor... Quem pastoreia é o Espírito e por aí vai.
em ser cordeiro, foi um pastor pleno. É por isso que ele fala, né, que eu e o Pai somos um. E o evangelho de ontem? Por que ele é que senta no trono? Tá? Porque ele foi ovelha e se torna pastor. O Pai delega a ele, conforme a segunda leitura de ontem, o julgamento para entregar ao Pai. Ele pega o rebanho e fala: Pai, está aqui o rebanho. O finalzinho desse versículo, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, deve tratar isso, que ainda é ovelha e precisa de cuidados? Não, os olhos acho que é de todos nós. Ali já é a paz. Tá? Aí somos nós. Tá? Mas aí ele entrega o rebanho a Deus depois da morte e ressurreição. Sim. Que vai ser o fim. Mas nele nós já estamos sentados à direita, né, sentados junto do Pai. Né? Opa, teve um programa do Padre Fernando, né? Que ele estava falando sobre esse salmo e ele... Eu assisti. Assistiu, que ele fala que é um oásis, né? Que não seria o fim último. Então, caminhar. Por isso caminhar. Tá? Por isso que, para onde a gente caminha, é uma interrogação. Mas ao mesmo tempo é o templo, ao mesmo tempo é Deus. Né? Então essa consolação aqui do Salmo não é a eterna. Ó, aquilo que a gente fala da oração. Orar, irmãos e irmãs, para que... Oi? Nessa pausa restauradora na caminhada rumo ao céu. Essa pausa restauradora é, olha a palavra, lê o versículo 3 para mim. É a palavra que é refrigério na minha tradução aqui, na Jerusalém, restaurar. Então, é essa palavra do Salmo. Tá? Em hebraico aqui, que é o verbo shuv, que é voltar, que é o mesmo verbo que vai falar techuvá, que é a conversão, mas é um voltar à vida, é um restaurar, é um retomar a força. Tá? É um restaurar a força. Então, na nossa vida, no nosso deserto, são vários oásis que Deus nos leva até chegar quando vai ser enxugada toda a lágrima. A missa, então, se encaixaria. A missa é o oásis de Deus na nossa vida. Oi? Tá? Essa pausa restauradora na caminhada rumo ao céu. Tá? E ali não é uma outra pessoa que restaura, é o rebanho de Deus que é restaurado. É o rebanho de Deus que é restaurado. Deus guia do peregrino no caminho da vida. É o Senhor quem nos guia no caminho da vida. Tá? O que vale não é a realização da vontade humana, mas da vontade divina. Não basta só beber e comer. Tem que ver que quem nos dá a bebida e a comida é o grande pastor das ovelhas. Porque senão a gente pode se fixar só no pastinho verde e na aguinha fresca. E se contentar com a beleza do caminho, como vai dizer o padre da igreja, e esquecer para onde a gente caminha. Deixa de ser dependente. Aí a gente torna autossuficiência culposa. Tá? Quando o senhor fala, as passagens bíblicas falam do rebanho, falando do dia de hoje, são só os cristãos, só os batizados, só os católicos, todo aquele que procura Deus. Todo aquele que realmente procura Deus. Mas e quem procura Deus no lugar errado, no inferno? Aí está bebendo água suja. Mas está procurando não? Está procurando, como vai dizer o Concílio Vaticano II, as apalpadelas. Como se fosse no escuro a pessoa está procurando. Quem sabe acha. É assim que o Concílio fala das outras religiões. E esses estão incluídos nessa forma de rebanho aqui? Tem ovelha que ainda está no escuro. Tá? E para nós o alimento é o catecismo. Sim. Guia-me pelas veredas da justiça. Então esse caminho deve ser o caminho da justiça que vai nos levar a isso, por amor do seu nome, por amor da honra do nome de Deus. Quando Deus faz isso, Ele está honrando o próprio nome dEle.
É isso que o salmista está evocando aqui. Quando Tá? fala esse termo justiça na Bíblia, está querendo dizer o quê? Caminho justo, ser justo, assim. Caminho reto. Seguir os caminhos dos mandamentos. Nós já falamos isso aqui uma vez. Tá? Certo? Então, esse caminho, que é tzedakah em hebraico, quer dizer, é realmente seguir o caminho da justiça, o caminho dos mandamentos. Tá? E agora vamos para o banquete, né? Então a gente sai, repara que aqui termina no caminho da justiça, não está caminhando? Tá? Ainda que eu ande. Você vê que é andar, tanto no primeiro como é andar tanto no segundo. Os dois é andar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Aqui ainda continua o pastor, né? Eu não sei que vai. Porque tu estás comigo. Tá? É uma bênção estar em comunhão com Deus, né? Então, é o vale da sombra da morte. O único lugar na Bíblia que une os três é aqui. Sombra da morte, como nós vamos ver, tem em outros lugares. E sombra da morte é a sombra do túmulo. Quer dizer, a sombra de morrer mesmo. Mas olha a imagem. Olha a imagem, gente. É um vale, tá? Você é ovelha. É um vale. E nesse vale que você desce, lá está presente a sombra da morte. O perigo de se perder e de morrer. Então é uma imagem a mais horrorosa possível, né? Mas mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque eu sei que Deus está comigo. De que salmo a gente lembra? 90. Também. 90, pode cair 10 mil à direita, 10 mil à esquerda, pode cair todo mundo. Eu sei que está cuidando de mim. Qual outro? Também. Qual outro? Aquele que a gente reza na sexta-feira. Das profundezas da fama, posso. Não, esse pode ser. As profundezas aí é o abismo. Tu me conheces quando estou sentado, Salmo 138, tu me conheces quando estou de pé. Mesmo que eu estivesse no mais profundo do abismo dos mares, tu me conheces, tu sabes que eu estou lá. Não tem onde esconder. Esse aí é qual? Salmo 138. Então não tem como se esconder. Tá? Eu posso falar que esse vale tenebroso aqui, ele é o mundo, porque, por exemplo, nós Sim. estamos aqui, nós podemos... A Salve Rainha vai transformar isso em quê? Vale de lágrimas. Tá? Mas vale na Bíblia sempre vai ser atribuído a questão de tenebroso. Lembra que eu falei na pregação do canal? Então, a questão lá de... Por quê? Porque o refúgio é a montanha. Lá em Ló já pega a cidade na montanha para se refugiar. Porque montanha é um lugar em que eu vejo o inimigo vindo. E mesmo se eu tenho minha casinha na montanha, bem lá escondida, eu posso ver alguém vindo para me atacar. O vale é o lugar da batalha, é o lugar que eu estou exposto, é o lugar em que eu posso verdadeiramente ser morto. Tá? Não, no vale a gente não se esconde. A gente se esconde na montanha. Até hoje guerrilha faz isso. Tá? No vale é o lugar da batalha. Quando você vai batalhar, você vai de peito aberto. Você vai exposto. Tá? Vamos pegar a sombra da morte. Tá? Jó 3:5. Outra pessoa pega Jó 10:21. Uma Jó 3:5, outra Jó 10:21 e outra Jó 24:17. 24, 17. 24, 17. Vamos lá, ler alguém? Vai lá, lê. Que o reclamem as trevas e sombra espessa, que uma nuvem pouse sobre ele, que
Então, ele deseja a sombra da morte sobre a pessoa ali, né? Vamos lá? 10, 21. Antes de partir sem nunca mais voltar para a terra de trevas e sombras. Então, essa terra de sombra é a terra da sombra da morte. A palavra no original é sombra da morte. Tá? Vamos lá, 24, 17. Para eles todos amanhã torna-se a sombra da morte, pois eles experimentaram os terrores da sombra da morte. Os terrores da sombra da morte. Bom, não vamos precisar ir, mas está em Isaías 9:2 também, tá? Jeremias 2:6, Jeremias 13:16, tá? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, tá? Como vocês têm traduzido isso aí? Aqui, bastão e cajado na Jerusalém. Como vocês têm traduzido isso aí? Na CNBB. CNBB também. Então, gente, qual que é um e qual que é o outro? O que a gente tem de diferença aí? Vamos lá. O Shvetihá, que é o cavara, o bordão. Vamos pegar Levítico 27:32. Lê alguém para mim. Então nós vamos ver essa mesma palavra em outra passagem. Tem outro lugar que tem um monte, mas enfim, vamos pegar só um, porque senão não dá tempo. Levítico 27:32. Então o que é o bordão? Lê alguém para mim? 27:32. Os dízimos do gado, graúdo e miúdo, cada 10º animal contado pelo cajado do pastor, será consagrado ao Senhor. Então, mas aí bordão é vara, tá? Então é um instrumento que o pastor utilizava para conduzir o seu gado. Agora não vai dar tempo de ir aqui, mas essa mesma palavra, esse bordão vai virar cetro. É por isso que os reis têm cetro na mão. É o instrumento do pastor para conduzir o seu rebanho. Deu para entender? E é interessante que vai virar cetro isso aí. E tem outras passagens que vai virar realmente isso. E por que fala do cetro de ferro? Então, aí eu acho que é um endurecimento disso, que não deveria ser. Esse bordão que o senhor está falando é bastão ou cajado? Daqui da Bíblia de Jerusalém. É a primeira palavra. Bastão. Então é o bastão. Tá? Então nós vamos ver. Vamos ver. Assim, né? Sendo mesmo. O bastão é um bastão, o cajado. O cajado é bordo. O cajado é a diferença dos dois, assim, se fosse hoje. Então, primeiro nós estamos na primeira palavra. Tá? Essa primeira palavra é vara, é para conduzir o rebanho. Então é uma vara. Uma vara, outra também é uma vara. Os dois é uma vara? Os dois são. Só que as funções são diferentes. Nós estamos vendo o primeiro. Agora vamos ver o segundo. Tá? Inclusive, de acordo com o campo, o gado obedece esses sinais. Sim. Sim. Vamos lá agora no Mishiana. Mishiana, que é o bordão. Pega a 2 Reis 18:21. Segunda Reis 18:21. Eu pensei que o primeiro era o bordão. Aí eu te dou um presente.
Você vai encontrar a Bíblia bordão no primeiro e bordão no segundo. É uma maravilha. Tá? E aí você tem que ir para onde? Você tem que ir no original para ver. Tá? O que eu vou fazer? A vida é assim. Vamos lá? Alguém lê? Confias no apoio do Egito, esse caniço quebrado, que penetra e fura a mão de quem nele se apoia, pois não passa disso o faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Aonde está o bordão aí? No caniço. O que falou do caniço aí? Não. O que eles queriam fazer com o caniço? Ou falar, se escorar para se apoiar. O bordão aqui, essa palavra no hebraico, que é mishianá, é para se apoiar. É aquele negócio de ir se apoiar para subir montanha, para descer montanha. Em filme de Moisés a gente vê isso direto. É. Aí, adivinha qual dos dois São Jerônimo usou para traduzir báculos? É o primeiro ou é o segundo? Não, é um dos dois. Eu acho que é o primeiro. É o segundo. É o segundo. Mas por quê? Não sei. Eu acho que é para aquela coisa de realmente Deus, né? Se apoiar em Deus. A igreja pegou o segundo. A igreja chamou o segundo. O que o bispo usa é o segundo e não o primeiro. Então a função do báculo É o instrumento de pastor. sim. Os dois são instrumento de pastor. Mas é o segundo, o ser apoio. É o de se apoiar. O de realmente... É aquilo que o senhor falou, né? Ele é o cordeiro que é pastor, então, no caso. Seria essa mesma... Sim, sim, mas ele aqui frisa muito mais apoio do que cetro. Do que mandar. Eles ainda falam que o gancho é para puxar a ovelha que está fugindo. É, tem isso para meter na cabeça da ovelha, aquela coisa toda. Vamos lá. Prepara, agora vamos entrar na mesa aí. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui a imagem é de um banquete perfeito. O banquete é perfeito, tá? Pessoas aí com ornato festivo, com cabeça ungida, que celebravam o Senhor. Peguem aí o Salmo 45, versículo 8. Lê alguém para mim. Amas a justiça e odeias a impiedade. Eis porque Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, festividade para eles era veste bonita e ungido, pele bonita, pele reluzente. Tá? Não vamos lá, mas depois se vocês quiserem anotar aí para ver, que é a famosa passagem de Lucas 7,46. Que é a pecadora que vai ungir não a cabeça. Ela humildemente vai ungir os pés de Jesus. Porque ela não se vê digna de ungir a cabeça dele. E ele está onde ali? Ele está deitado, porque assim que fazia na mesa do fariseu. Ele ainda fala que ele não foi ungido pelo fariseu. Não, ele não foi lavado os pés, que é o ato de acolher, o ato mínimo. Talvez você mata bicho, aí a Paquinha vai visitar você. É bonito. Aí ela unge, não lava, ela unge os pés. Ela faz muito, mata essa aí tem que matar, isso aí pica, tá? Ela unge os pés dele. O que é isso aqui? É o melhor que você pode fazer para alguém. E aqui o salmista está falando que quem faz isso? O próprio Deus faz isso.
E faz na presença do inimigo, quer dizer, faz como vitória. Então, naquela época, a festa tinha que cirurgia a cabeça, que realmente é pegar e jogar um óleo em cima da cabeça da pessoa. Isso está no Salmo lá, descendo pela barba de Arão. Só que ali é a unção mesmo sacerdotal. Aqui é realmente festa. A pessoa fala toda grudada, fica lá grudando. Para eles é lindo isso. Era óleo perfumado, né? Sim, mas para eles é lindo. Mas mesmo assim, Tá? Não adianta querer colocar a nossa cabeça, que é o que eles pensavam. As pessoas são teimosas, né? Mas aí dá vontade de jogar óleo na cabeça. A felicidade da presença de Deus vence. Vamos lá. Vamos. Isto. Vence as amarguras dos atritos da convivência humana. Comer significa tanto hospitalidade como também aliança. Vamos lá, Gênesis 18:5. Vê alguém para mim. Toda palavra que ele fala, eita, reis, eita, Gênesis. Vamos lá. Darei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passaste diante de vossos servos. Eles responderam, faze pois como... Então, olha, dar um pedaço de pão para restaurar a pessoa é algo maravilhoso na vida da pessoa, tá? Pouquinho aí para frente, 19, 2 e 3. Tem alguém para mim? E disse: Eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo para ir, passardes a noite e lavar-vos os pés. De manhã retomareis vosso caminho. Mas eles responderam: Não, nós passaremos a noite na praça. Tanto os instou que foram para a sua casa e entraram. Preparou-lhes uma refeição, fez cozer pães ázimos e eles comeram. Olha, esse é o acolhimento da pessoa. Esse é o acolhimento. Lavar os pés, receber em casa, preparar a comida e dar para ela comer. Cuidado Tá? também, né, padre? Volta na questão lá de Ló, que ele até entrega as filhas dele para Sim, sim. Mas aqui o mais importante realmente é a acolhida. Tá? A acolhida. Seria a acolhida do estrangeiro? Sim, sim. Bom, Salmo 41:10, até o confidente em quem eu confiava, que comia o meu pão, se levanta contra mim. O que é comer o pão? Por isso que Jesus mergulha o pão e dá para ajuda. Comer da mesmo prato significa o quê? Há um laço entre eu e você. Há uma aliança entre mim e você. Opa, Tá? por que fala que logo depois que Judas engoliu o pão, o demônio entrou? Porque ele assumiu que ele é o traidor. Porque eu já vi gente falar, fazer até referência a isso, a comunhão Não. sacrílega. Não. Não é. Uma que a Eucaristia foi depois. Isso você tem que entender o Pessah e ver como que é os passos do Pessah. Você vai ver que esse é o pão do Harosete. É o pão primeiro que eles comiam para lembrar os tijolos do Egito. É esse que é o molho, tá? O molho tem cor de tijolo. Então é para lembrar isso. É esse daí que Judas come. Tá? Mas Judas chega com Judas comum era sério ou não? Não. Ele vai antes. Não, é antes. Ele sai antes. Tá? Ele saiu antes da missa. Ainda bem. Falou aí que esse comer mesmo prato uma aliança entre mim e ti. Mas aí fala que se levantará contra mim? Não entendi. Aquele que comia comigo, veja o que ele fez. Ele tinha uma aliança comigo e pisou no meu pescoço. Então, mas Paulo está se referindo lá a Judas? Não, aí o Evangelho vai usar. Aqui não está falando. Mas lá vai usar isso para falar de Judas. Aqui o senhor sabe o que é o... Aqui é uma pessoa que comia junto. A traição sempre. Tá? Sempre tem. Tá?
Então o Senhor é um hospedeiro benévolo, tá? Aí o último versículo, bondade e misericórdia, tá? Talvez certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então esse para todo sempre é o céu. Então aqui nós estamos chegando aonde a gente queria chegar, que é a casa do Senhor. Por isso as duas imagens estão me levando para a casa do Senhor, tá? Então o momento da presença divina transforma-se em eterno futuro aos olhos da fé. Aquilo que o salmista experimenta na casa do Senhor, ele sabe que um dia ele vai experimentar para sempre na casa do Senhor, que é o céu. Tá? Oi. Pode ser até uma pergunta meio óbvia, mas o que seria aqui na terra esse banquete? Esse ir à casa e cear com o Senhor? O templo. O templo. Esse salmo aqui é cantar o sacrifício do templo mesmo. Tá? Vamos pegar Êxodo 15, 13. Não vai então, diga aí, dá obrigado. Não, Hã? tô falando disso. Dá. Esse aí, Xodó. Lê alguém para mim? Levaste em teu amor este povo que redimiste e o guiaste com poder para a morada que consagraste. Então, o que é essa morada que consagraste? O Senhor está levando esse povo. E está levando a morada que consagraste. Que morada é essa? No caso, aqui a terra. Né? A terra, mas o templo também junto. É as duas coisas. Tem como separar? Não. É a montanha. Só, como vai dizer a samaritana em João 4, só em Jerusalém deves adorar. Porque esse era o pensamento. Terra prometida é Jerusalém, Jerusalém é a terra prometida. Tá? Então, aqui se unem as duas figuras. A terra prometida é onde se adora a Deus. A terra prometida é onde se tem o templo para adorar a Deus. Certo? E uma outra passagem aqui. Salmo 77, 21. Guiastes teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Guiastes para a terra prometida. Certo? Então o final da história é a terra prometida. Agora a terra prometida não é essa terra. A terra prometida é o próprio céu. Deu para entender? Ficou claro? Alguma dúvida? Isso até ser prometida para ser aliança, né? Aliança nova e eterna no caso da Eucaristia. Vamos em pé então. Vamos agradecer e vamos ao banquete do Senhor. Só tá engraçado, né? Mas rezemos então agradecendo ao Pai que nos guia com a oração que o Filho nos ensinou a chamá-lo de Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.